Boa tarde, galera. Então, vamos dar continuidade, né, à resolução da nossa lista. Aqui eu não coloquei, mas aqui é a quinta questão, tá? Então, na quinta questão aí, como vocês podem acompanhar, a gente tem uma multiplicação, né, entre frações. Então, a gente tem uma fração aqui, 2 sobre 3, né, vezes 9 sobre 4. Então, a gente começando aqui, vamos armar nossa conta aqui, né? Então, 2 sobre 3 vezes 9 sobre 4. Então, como eu falei em sala, a multiplicação entre frações é que eu considero mais simples, né? Por quê? Quando a gente tem uma multiplicação entre duas frações aqui, a gente simplesmente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, a gente faz o seguinte: 2 vezes 9, 18, e 3 vezes 4, 12. Então, a gente tem o resultado da nossa multiplicação aqui é 18 sobre 12, tá? Nesse caso aqui, a gente pode também estar fazendo a simplificação, né? Então, o que é essa simplificação? É a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador de uma fração pelo mesmo número, né? Então, a gente vai ter uma fração menor, só que se resulta no mesmo resultado, né? Então, falando de forma simples, é basicamente isso. Então, a gente sabe que tanto 18 quanto 12, eles são múltiplos de quem? De 3, né? Então, a gente já pode começar dividindo por 3 em cima e dividir por 3 aqui embaixo, né? Então, vamos passar o traço da nossa fração. Vai ficar 18 dividido por 3, vai dar 6. 12 dividido por 3 vai dar 4. E aí a gente pode fazer o seguinte, em cima ainda dá para dividir por 3, só que aí no nosso denominador aqui a gente não consegue mais. Então o que é que a gente pode fazer? Pode dividir por 2 em cima e também podemos dividir aqui por 2 embaixo, né? Então a gente pode ter a metade de 3, a metade de 6 e a metade do número 4 aqui. Então a gente tem metade de 6, né? 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, essa é a nossa fração resultante aqui, tá? Onde, só para ressaltar, né, esse resultado é igual a esse aqui. Eu acabei dando um espaço gigantesco, achando que minha letra ia ficar maior, mas vamos lá. Nesse caso aqui, a gente já tem uma multiplicação de números decimais, né? Então, vamos organizar nossa conta aqui. 2,4 vezes 0,5. Prontinho. Então, como eu falei, a gente sempre tem que fazer o seguinte, multiplicar todos esses números que estão aqui em cima pelo primeiro número, depois todos os números que estão aqui em cima pelo segundo número, e aí só depois a gente passa as vírgulas, certo? Então, por enquanto, bora imaginar como se fosse 24 vezes 0,5, tá? Então, a gente resolvendo aqui, 4 vezes 5 vai dar 20, bota o 0, sobe 2. 2 vezes 5, 10, e 2, 12. Então, multiplicando aqui agora, a gente sabe que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 4 vezes 0 é 0, e 2 vezes 0 é 0. Então, a gente passando o traço aqui, a gente vai agora fazer o quê? A soma, né? Já que terminamos a multiplicação aqui. Então, 0 mais nada é 0. 2 mais 0 é 0. 1 mais 0... Opa, desculpa. 2 mais 0 é 2. E 1 mais 0 é 1. Então, agora a gente passa a vírgula, só que, como eu falei, né, na soma, né, puxando aqui um pouco para o lado, você tem algo desse tipo aqui, ó, 5,4 mais 2,2. Eu vou fazer 4 mais 2, 6, vírgula embaixo de vírgula, 5 mais 2, 7. Só já na multiplicação, a gente conta quantos números tem após a vírgula, tanto na parte de cima aqui, quanto nessa parte de baixo aqui.
Então a gente vai chegar, ó, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então vou contar aqui, ó. 1, 2. Então o resultado da nossa multiplicação é igual a 1,20, né? Ou a mesma coisa, a gente pode também colocar 1,2. Prontinho. Então, vamos aqui agora para a nossa questão 7. Na sétima questão, a gente já tem uma divisão de frações, né? E nessa divisão de frações, eu expliquei o seguinte. Sempre que a gente tiver uma divisão, que nesse exemplo é 5 sextos dividido por 2 terços, a gente sempre pega a primeira fração, né? Repete ela e faz o seguinte, pega essa fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai pegar essa fração 5 sextos, que é dividido por 2 terços, e vai repetir a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Aí, agora a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez lá na quinta questão e responder 5 vezes 3, 15, 6 vezes 2, 12, e vamos ter que essa fração dividida por essa resulta nesse resultado aqui, né? E mais uma vez, se a gente quiser, a gente pode simplificar essa fração, né? Então, ela simplificada, opa, perdi o ponteiro, achei, 15 dividido por 12, a gente pode dividir em cima por 3 e embaixo por 3 também. E aí a gente vai chegar a 15 dividido por 3 dá 5, 12 dividido por 3 dá 4. Como não tem mais como dividir em cima e embaixo, o numerador e o denominador, a gente chega, misericórdia, a gente chega ao resultado da nossa fração aqui, 5 sobre 4, certo? E partindo para a última questão aqui do nosso vídeo, a gente vai fazer agora uma divisão de números decimais, certo? Então, eu acho que essa aqui é a que vocês devem mais repetir o vídeo, né, até entender tudo direitinho, mais prestar atenção, que aí é o que eu senti mais dificuldade de vocês em sala também, né? Então, bora lá. Relembrando, quando eu tenho números decimais, né, divisão entre números decimais, ou que só tem números decimais aqui, ou só tem aqui, ou tem em ambos os lugares, a gente precisa seguir fazendo a seguinte coisa, né? Vamos chamar assim. Eu tenho aqui 4,8. Opa, apertei algum botão aqui. Deixa eu apagar e reescrever de novo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Tenho aqui 4,8 dividido por 1,2. Como para a gente relembrar, quando tem esse tipo de divisão, eu preciso transformar esse número aqui em número inteiro, tá? Eu não quero ter essa vírgula aqui, eu quero que soma essa vírgula. Eu quero fazer algo relacionado à proporção. Então, eu quero que esse número aqui se torne um número inteiro. Então, o que é que a gente faz? A gente sempre vai fazer o quê? Pegar a vírgula e mudar a casa para nossa, no caso a gente está olhando para a tela, para a nossa direita, né? Então, quando eu passo esse número, essa vírgula para a direita, é a mesma coisa, é igual a multiplicar, tá? Minha letra está saindo horrível na mesa digitalizadora, por 10. Né? Então, o que acontece? Se eu tenho 4,8 e passo a vírgula, ele vai se tornar 48. E aí, professor, então eu passo a vírgula, se transforma esse número aqui em 48, e do outro lado, o que é que eu faço? Se você passou a vírgula de um lado, você também tem que passar a vírgula do outro, tá certo? Então, se eu tenho aqui 1,2, eu vou passar a vírgula para esse lado de cá também,
e esse 1,2 vai se transformar em 12, certo? Então, vou estar fazendo uma proporção. Antes eu tinha 48, né? Voltando aqui para cima. 48, ou 4,8 dividido por 1,2. E agora eu vou ter 48 dividido por 12, certo? Então, eu fiz aí uma proporção. Então, até se vocês... Ah, professor, eu quero conferir para ver se dá certo mesmo. Então, pode colocar na calculadora aí. 4,8 dividido por 1,2 e depois coloca 48 dividido por 12, que aí vocês vão ver que vai ter o mesmo resultado, tá certo? Então, a gente resolvendo aqui agora, se eu tenho uma divisão aqui onde eu tenho dois números, então eu vou ter que pegar dois números aqui também, certo? Então, a gente pensa o seguinte, que número eu colocar aqui, que vezes 12 vai dar 48, certo? Então, nesse caso seria o número 4, porque 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 1, 4. Então, a gente vai ter aqui 4 vezes 12, 48. 48 dividido por 48 dá 0. Então, temos que essa divisão aqui é igual a 4, certo? Então, só ressaltando, a gente dá uma relembrada aqui. Às vezes, a gente pode ter exemplos desse aqui, ó, 4,88, né, dividido por... Colocar números aleatórios aqui, só para a gente fazer um teste. Dividido por 1, às vezes a gente vai ter aqui 4,8 dividido por 1,25, certo? Então, só estou colocando exemplos aleatórios aqui para a gente perceber, prestar atenção no seguinte. Então, aqui eu já tenho o número inteiro. Então, aqui eu já não vou precisar passar vírgula. Já aqui eu tenho um número 4,88. Então, são um número decimal, né? Então, o que eu tenho que fazer? Para transformar esse número em um número inteiro, eu vou ter que passar a vírgula aqui duas vezes. Porque se eu passar só uma, vai continuar 48,8. Eu tenho que passar duas vezes para ficar 4,88, certo? E aí fica 488 passando a vírgula duas vezes. Como eu falei lá em cima, para cada vez que eu passo a vírgula, é como se eu estivesse multiplicando por 10, né? Então, se eu passei a vírgula duas vezes, eu multipliquei esse número por 10 e depois multipliquei por 10 de novo. Então, quer dizer que eu multipliquei esse número por 100. Então, eu vou chegar aqui e vou reescrever esse número e colocar ele 488 dividido por 1. Ah, professor, mas eu mexi de um lado da divisão, eu não teria também que mexer do outro, porque aí não seria uma proporção, né? Então, eu pegar e dividir 4,88 por 1 vai dar 4,88. Se eu pegar 488 e dividir por 1, dá 488. Então, tem alguma coisa errada, exatamente. Quando a gente mexe de um lado da divisão, a gente também vai ter que mexer do outro. E como eu falei, né, logo no início da questão 8, a questão de proporção. Então, significa que se do lado esquerdo eu multipliquei por 100, do lado direito eu também vou ter que multiplicar por 100. Então, nesse caso, 4,88 dividido por 1 vai ser a mesma coisa que 488 dividido por 100, tá? E aqui agora para o nosso segundo exemplo, eu peguei a vírgula aqui, passei uma casa. Beleza, como a gente já aprendeu, vamos ser mais rápido aqui. Então, passei a vírgula e multipliquei por 10, virou 48. Passei a vírgula aqui, também multipliquei por 10, transformou em 12,5. Mas, olha, continuamos tendo um número decimal aqui. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar a vírgula e passar para a direita aqui também. Então, a gente vai ter que fazer mais uma multiplicação por 10. Então, vai ficar 48 dividido por 125. Mas, para aqueles que estão atentos aí, ó, se multiplicamos por 10 desse lado de cá, também vamos ter que multiplicar por 10 desse lado aqui, né? Então, 48 vezes 10, 480. Então, essa conta vai ser igual a
essa. Então a gente mais uma vez aí fez a proporção entre essa divisão de números decimais. Então a gente chegou ao fim desse vídeo e aí no próximo vídeo a gente vai continuar com as outras questões.